Abrimos o Flow News de hoje falando sobre o anúncio feito por Donald Trump de taxação, a intenção de taxar em 25% as tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio. Ou seja, tudo aquilo que os Estados Unidos importam do mundo inteiro de aço e alumínio seria taxado em 25% o aço e pelo menos metade do alumínio, perdão, em 25%. 25% a taxa é de 25%. 25% do aço e pelo menos metade do alumínio usados nos Estados Unidos são importados. Entre os maiores fornecedores estamos nós, o Brasil. Nós somos o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos em 2024, de acordo com dados do Departamento de Comércio americano. Se concretizada, a tarifa poderá impactar significativamente fornecedores brasileiros. Em 2023, os Estados Unidos compraram 18% de todas as exportações brasileiras de ferro fundido, ferro ou aço, segundo o governo brasileiro. Além do Brasil, países vizinhos aos Estados Unidos também são grandes fornecedores de aço e alumínio, assim como aliados próximos na Ásia e na Europa, como Japão, Coreia do Sul e Alemanha. Nós convidamos para conversar com vocês a economista Marcela Kawauchi, que vai nos ajudar a tentar entender qual é o impacto disso aqui, se de fato a decisão for confirmada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tudo indica que sim, né, Marcela? Boa tarde e obrigado por nos atender, viu? Boa tarde, Rafa. Boa tarde para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. O impacto realmente é muito relevante, né? Primeiro porque a gente tem tarifas que vão aumentar bastante, e aí a gente tem, pela primeira vez, o Donald Trump nesse mandato, objetivando tarifas sobre um produto e não sobre um país, né? Até agora ele ameaçou tarifas contra México, Canadá, Colômbia, mas é a primeira vez que ele fala sobre um produto, e aí a gente, né, o Brasil, acaba sendo impactado de uma forma muito grande. A gente, como você falou, né, é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos nesses produtos especificamente, e quase um quinto do que a gente manda para fora do Brasil vai para os Estados Unidos. E aí os impactos têm, em primeiro lugar, um impacto em relação à inflação. Tudo que os Estados Unidos importarem desses produtos provavelmente vão ficar mais caros. E aí as indústrias, elas têm duas saídas. Ou as indústrias americanas, ou elas repassam esse preço para o consumidor final, elevando ainda mais a inflação americana, que está com muita dificuldade de voltar à meta, ou essas indústrias acabam tentando absorver parte dessa margem, e a gente sabe que para uma indústria absorver custo é sempre muito difícil, e isso acaba gerando demissões e menor produção. Então tem esses dois impactos aí que podem acontecer, no mercado especificamente de aço e alumínio. Agora, vale lembrar que esses dois produtos, eles são usados em praticamente tudo. São usados desde a fabricação de panelas que a gente usa em casa, até mesmo construção civil, infraestrutura para construção de pontes, e eles são muito usados para construção de máquinas. Então, qualquer coisa que a gente compra, que vem de uma indústria, passa por uma máquina que provavelmente tem um desses seus insumos na sua composição. Então, o impacto disso pode ser muito grande, seja porque, pela primeira vez, o Trump objetivou um produto e não um único país, então impacto sobre vários países, seja porque esses produtos têm uma gama aí de usos muito elevada. Qual é o objetivo final disso tudo? É claro que é difícil saber, tem uma questão geopolítica por trás disso, né? Mas num primeiro momento, se a gente fizer um raciocínio lógico aqui, nós vamos chegar à conclusão que os Estados Unidos não têm como se desenvolver com a mesma velocidade, com a mesma contundência, como fez em 2003, por exemplo, ou no ano passado, perdão, sem, por exemplo, aço importado, não é? Aço ou alumínio. Um quarto de todo o aço foi importado e metade de todo o alumínio utilizado por eles lá foi importado de algum lugar.
Você não dá conta disso tudo com produção própria subitamente assim, não é? Então, eles vão ter de importar esse aço supostamente sobretaxado. Isso não gera inflação para eles lá, não gera aumento de custo para eles lá, ou seja, num primeiro momento não pode ser ruim pagar mais por esses produtos? O objetivo inicial do Trump parece vir em linha com aquele discurso protecionista que ele vem fazendo desde a campanha, depois na posse dele, em todos os discursos que ele tem feito. Ele diz lá, Make America Great Again, né? Transformar a América num país grandioso novamente. Então, tudo que ele puder fazer para proteger a indústria doméstica, ele está tentando fazer. Só que a gente tem que lembrar que qualquer ação de economia gera efeitos colaterais importantes. Então, quando ele taxa o aço vindo importado para os Estados Unidos, a ideia dele é tentar fazer com que as empresas comprem mais desses produtos produzidos internamente. E aí isso levaria a um crescimento maior da economia americana. Só que esse tipo de indústria tem um tempo de maturação muito grande. Vou dar aqui um exemplo. Se a gente fala de uma indústria alimentícia, por exemplo, uma fábrica de bolo, vamos dizer, ela é rapidamente construída. Rapidamente, estou falando um mês, dois, claro que depende, né, da construção. Mas quando a gente fala de uma indústria de produtos mais sofisticados, como aço e alumínio, aumentar a produção demora muito mais. Então, essa mudança da compra externa para a compra doméstica demoraria muito, esse ajuste demoraria muito. Então, certamente, a compra desses produtos seria mais caro e geraria inflação. Também tem um efeito colateral de queda da atividade econômica americana no final, porque se tudo fica mais caro, as empresas geralmente começam a produzir menos. É só ver o que acontece na nossa casa, quando tem inflação de algum produto, geralmente a gente compra um pouco menos dele para poder ajustar. E aí isso pode levar também a maior demissão nos Estados Unidos, aumento de demissões, queda da atividade econômica, enfim. Então, os efeitos no final acabam sendo negativos. E a gente pode ter aí, quando a gente fala de questão internacional, diplomacia, a gente tem o que a gente chama de teoria de jogos, né? Quando o Donald Trump faz uma jogada, os países também reagem de acordo com o que consideram melhor para o seu próprio país. Então, a gente pode ter uma escalada aí de tarifas. Então, o Trump coloca tarifas sobre aço e alumínio, daí supondo, o Brasil coloca tarifas sobre a soja americana e as coisas vão escalando assim, e isso acaba sendo muito ruim para o mundo. É sempre mais eficiente quando cada país consegue produzir o que faz de melhor e quando o comércio internacional flui de uma forma tranquila, sem tarifas, enfim, sem esse protecionismo todo. Isso, então, assim, o Trump quer proteger a indústria doméstica, mas isso pode acabar tendo efeitos colaterais que vão contra isso, né? Gerando inflação para a população americana, que também é algo que ele bateu bastante durante a campanha. Pois é. O mundo tentou, uma parte do mundo tentou impor sanções, por exemplo, à Rússia, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. E a Rússia acabou encontrando alternativas para fazer comércio com países não europeus, com países como não os Estados Unidos, aumentou o comércio com o Brasil, por exemplo, com a Índia, com a China especialmente, e a economia da Rússia cresceu. Né? Quando muita gente imaginava que, puxa, sem vender gás para a Alemanha sem o gás da Rússia, no final das contas todo mundo deu seu jeito e a guerra continua há 3 anos. Não é? Hoje o mundo não oferece muito mais alternativa, Marcela, por exemplo, se houver alguma limitação para a exportação de aço brasileiro para os Estados Unidos, por exemplo. Pelo menos uma parte disso não pode ser comercializado com outros países, ou seja, não há outros canais para serem explorados para além desse. Não é uma estratégia que talvez fosse mais eficiente num outro tipo de mundo que não o que a gente tem agora?
As economias acabam se acomodando, né? A gente diz que em economia você tem um determinado equilíbrio, quando ele é rompido, né, as peças se movem até que elas chegam num equilíbrio diferente. O exemplo da guerra na Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia, é um ótimo exemplo. A gente teve ali a Rússia, que fornecia petróleo para boa parte do mundo, 20% dos grãos produzidos no mundo eram produzidos ali naquela região que estava em guerra, então também os preços de alimento sofreram, e aí o mundo todo se ajustou para conseguir fazer compras de países diferentes. A Europa foi um bom exemplo, né? Exportava gás natural da Rússia, começou a comprar da Noruega, enfim, houve uma acomodação ali e uma mudança de fornecedores. Isso é verdade, isso acaba acontecendo, mas a gente também tem que lembrar de todos os impactos que a gente sofreu antes dessa acomodação acontecer. Lembra que lá em 2022, quando começou a guerra, a gente viu uma escalada enorme da inflação. A inflação aqui no Brasil chegou a atingir algum tempo depois, porque demora para que esses efeitos sejam, né, sentidos. No começo de 2023, a inflação aqui chegou a 11%. Nos Estados Unidos também a inflação chegou perto de 2 dígitos, justamente porque houve um aumento muito grande do preço de grãos, que acabam, além de tudo que tem trigo e soja, né, na sua composição, tem a questão da ração dos animais, que também acabaram subindo, né, as proteínas animais também subiram, e principalmente preço de energia. Isso levou o mundo todo a ter uma inflação muito grande, o mundo todo subiu os juros, e a gente ainda vê efeitos dessa inflação na economia até hoje. Então, é verdade que vai haver uma acomodação, mas até que ela aconteça, esses efeitos colaterais são sentidos. É como se fosse uma ruptura que tem algumas peças ali que se quebram e depois ela acomoda numa outra forma. Vai acontecer essa acomodação, mesmo que o Trump insista nas tarifas, que a gente também não sabe se isso vai acontecer, né? Ou se ele só está ali ameaçando e vai sentar na mesa para fazer algum tipo de negociação, mas até que essa acomodação aconteça, a gente pode ter alguns efeitos colaterais importantes para a economia americana e para a economia brasileira também. E só para a gente encerrar, Marcela, por que o dólar caiu hoje? Tem nexo entre essas coisas ou nenhuma? A gente tem ali uma gama de efeitos muito grande, né? A gente tem aqui no Brasil uma volta dos problemas ali, das incertezas fiscais. Então, a gente tem o presidente falando de novo sobre aumentar gastos, aumentar programas de transferência de renda. Isso a gente não tinha visto ao longo do mês de janeiro. A gente tem também, quando a gente tem inflação maior nos Estados Unidos, isso quer dizer que os juros por lá ficam mais altos. Então, existe uma migração, aí o fluxo de moedas ali pelos países acaba mudando também. Então, a gente tem aí o dólar se consolidando como moeda forte e as moedas de emergentes acabam ficando enfraquecidas nesse cenário internacional. Mas vale lembrar que o dólar vai ter muita volatilidade ao longo desse ano. Não dá para a gente entender que o dólar acomodou ali nesse patamar que ele está agora e vai ficar assim por bastante tempo, né? A gente deve ver muito solavanco por conta dessas questões do Donald Trump, e tem uma questão importante que ele falou também que pode impactar aí o que a gente chama de fuga para a segurança, que é a demanda por dólar, que foi a ameaça do Trump de que os Estados Unidos se tornem proprietários de Gaza. Foi o tema que ele usou, né, o nome que ele usou. Isso também acaba fazendo com que o mundo todo tenha medo de uma piora do conflito no Oriente Médio, e isso também acaba mudando o fluxo de moedas ao redor do mundo. Marcela Kawauchi, muito obrigado pela entrevista, boa noite e até a próxima. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Marcela Kawauchi, economista, nos ajudando a entender um pouquinho essas ameaças feitas por Donald Trump. Por enquanto são ameaças, ele não concretizou a taxação em 25% do aço e do alumínio importados pelos Estados Unidos, o que atingiria em cheio o Brasil. Vamos aguardar para ver se ele leva isso adiante ou se está colocando a faca no pescoço de quem vende aço e alumínio para os Estados Unidos para conseguir alguma coisa ali adiante. É uma estratégia agressiva, é a estratégia dele, é uma estratégia arriscada, né? Ela dá certo
imediatamente quase, com países cuja economia é quase que completamente dependente dos americanos. É o caso do México, é o caso do Canadá também, que está ali pertinho, né, e tem uma dependência política, econômica da economia americana. Precisa ver se ele pode gritar tão alto com a União Europeia, se ele pode gritar tão alto com a China, especialmente, não é? E com outros países, com o Brasil também. Né? Afinal de contas, hoje, como eu estava falando com a Marcela, hoje o mundo oferece muito mais alternativas para tentar escapar de eventuais empecilhos colocados no meio do caminho. Né? O protecionismo é um deles. Né? E o Brasil pode, junto da União Europeia, junto da China, junto da Índia, União Europeia e BRICS, por exemplo, podem procurar caminhos. É claro, todos os países do globo terrestre, em algum grau, dependem da economia americana, do bom andamento da economia americana, mas o que também não significa que não possam tentar driblar eventuais dificuldades colocadas no meio do caminho, dificuldades que podem ser sentidas também internamente pelo povo americano. E isso tem um custo político grande, ou pode ter um custo político grande também para o presidente norte-americano Donald Trump, já que, como lembrou a Marcela, ele foi eleito em parte por causa da inflação, por causa da alta no custo de vida do americano. A economia tem bons índices, os índices de desemprego são baixos, ou seja, muita gente empregada, mas o salário não está dando para chegar no fim do mês, ou não compra mais do que comprava no passado. Isso gerou uma sensação de mal-estar. Exatamente a mesma coisa que está acontecendo por aqui. Né? Você tem dados macroeconômicos, puxa, se olhar uma planilha está tudo bem, mas a sensação das pessoas não é essa. É exatamente a mesma coisa que aconteceu lá, está acontecendo aqui. Ele se elegeu prometendo trazer de volta o que ele chama de era de ouro dos Estados Unidos. Né? Fatalmente, a era de ouro não consta ou não tem inclusa a inflação alta, como ele parece estar proporcionando com as medidas que está tomando, ou pode vir a proporcionar com as medidas que está tomando. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.